Olá, irmãos, bom dia. Mais uma aula, graças a Deus, por mais um dia de vida, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que agradecer é por mais um dia de vida. Deixa minha aguinha aqui separada. E, irmãos, hoje a gente vai estar começando a nova revista, né? A lição número 1 é o cumprimento da promessa de Deus. Hoje a aula vai ser mais simples, não deu para mim montar os slides, correria, tanto aqui em casa, né, porque o Arthur demanda atenção, né, a Amanda está estudando, nem sempre ela consegue ficar com ele, né, e também a Renata também trabalha o dia inteiro, eu também trabalho, né, então fica difícil, tem que conciliar trabalho e casa, né, e um menininho que requer muita atenção e é muito gostoso estar com ele, brincando com ele, se divertindo com ele, né? E sem dizer que a própria Amanda e a Renata também precisam de atenção minha, né? Não é algo só exclusivo do Arthur, mas também algo que tem que ser para toda a família, né? Ainda mais a gente vai estar hoje na primeira lição falando a respeito do nascimento de Cristo, né? Mas não só o nascimento de Cristo, como também sobre a sua família em si, né, José e Maria. Então, seus pais, né? Então a gente vai ver também a importância do pai e da mãe na vida da criança. E eu acho que José e Maria são um grande exemplo, foram um grande exemplo para Cristo, né? É claro, né? Nem vou aqui citar Deus Pai, mas porque Deus Pai é perfeito, né? Quem somos nós para falar qualquer coisa a respeito de Deus Pai? Só temos que falar elogios, né? Porque Ele tem cuidado da gente todo santo dia, né? Muito mais que a gente imagina. A gente às vezes só vê uma pequena fração daquilo que Deus faz pela gente todo santo dia. E Deus tem cuidado de nós grandemente. Então hoje a aula vai ser mais simples, vou ficar só, né, basicamente falando, né? É claro que eu estou aqui lendo a revista, né? Estou aqui com a minha Bíblia, né, aberta, mas os slides infelizmente não deu para fazer, eu ia levar um tempinho ainda para fazer, né? Porque eu gosto de fazer algo bem feito. Se for fazer mais ou menos, eu já não... Então hoje vai ser só vídeo, né? Só o vídeo, mas tá bom. Eu vou citando as páginas, tá? Não vou ficar lendo, porque eu não gosto de ler, né? Mas vamos que vamos. Vamos lá, lição número 1, né? O cumprimento da promessa. Mas antes de começar a lição número 1, tá? Como tá no início da revista, eu gosto de ver desde o início, desde a primeira página mesmo, né? Literalmente, né? E... uma coisa que deixa eu ver quem foi que escreveu isso aqui. Eu sei que a lição desse trimestre, né, é uma autora, né, Nancy Gonçalves, mas o editorial, eu não sei se foi ela que escreveu. Mas não importa se foi ela ou se foi outra pessoa que escreveu, mas tem uma coisa que eu achei legal aí logo no início, na página número 1 mesmo, né, que ele fala falando sobre, né, o livro de Mateus, e ele colocou 6 pontos, né, que eu achei, ele ou ela, né, colocou 6 pontos, que eu achei bastante interessante. Quero destacar, frisar, o número 2, o número 3 e o número 5. Não que os outros não sejam importantes, obviamente são importantes, mas às vezes a gente se esquece. Uma coisa que eu tenho sempre observado, não em todas as igrejas, no meio evangélico, né? Eu não sei se... o que eu posso dizer? Por medo, ou por receio, ou sei lá qualquer outra coisa que se passa na mente de muitos líderes da igreja, né? Que às vezes tem mensagens que no passado se pregava muito, hoje se prega, mas se prega de uma forma mais branda ou nem se prega sobre o assunto, né? Ou por medo que alguém vai se ofender, vai se magoar, ou acha que está falando com... Gente, eu prego a palavra, né? Não importa quem está no banco. A pessoa tem que ter... Quem está na frente tem que sempre ter essa ciência. Não só pastor, um outro pregador, mas professor de escola bíblica também. Você vai falar sobre a palavra de Deus.
né? Você estudou, você está sendo usado pelo Espírito Santo do Senhor para estar falando sobre a palavra do Senhor. É assim, que nem, por exemplo, quem está assistindo esse vídeo? Eu não sei quem está assistindo esse vídeo, né? Às vezes a pessoa está vendo um contexto que eu acabo falando a respeito do assunto. Mas e daí? Né? Vamos pregar a palavra. Tá? A pessoa tem que ter essa sensibilidade de perceber que não é o Kleber, não é a Claudilene, não é nenhum outro professor da escola bíblica, não é o pastor, não é. Não. Gente, eu tenho que ter essa sensibilidade que é o Espírito Santo de Deus que está usando a pessoa para falar comigo. E eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar de postura, a forma de como eu agir. Eu acho que o objetivo da escola bíblica, inclusive, né, é um dos, né, objetivos é esse. É eu amadurecer na fé. Eu vou aprender sobre a palavra do Senhor? Vou, sim. Vou ter conhecimento novo, né? Ou relembrar aquilo que eu já estudei? Sim, sem sombra de dúvida. Mas o mais importante é que eu aprenda a como viver mais retamente diante de Deus todos os dias. Esse é o foco. Por esse motivo que eu estou aqui na página número 1, né, eu estou olhando para o relógio também, né, para não estourar o tempo. Então vamos lá, né, sem delongas, vamos lá, página número 1. Vou destacar o número 2, número 3 e o número 5. O número 2 eu coloco o autor aqui, né, não sei se foi ele ou se foi ela, que escreveu assim: o reino dos céus deve ocupar o centro de nossa vida. É a partir dele que todos os relacionamentos devem ser construídos, sem sombra de dúvida. Às vezes a gente se esquece, a gente foca muita coisa na nossa vida. Sei lá, é uma faculdade que eu quero fazer, ou quem já fez faculdade, um mestrado, uma pós-graduação, um doutorado, sei lá, né? Às vezes é uma viagem, me foco, programo, quero fazer uma viagem para lugar X, né? Ou reforma de casa, ou compra de uma casa, ou de um apartamento, né? Ou às vezes eu quero trocar de carro, às vezes eu fico focando nessas coisas, ou eu quero subir de cargo na empresa, sei lá, né? Foca em inúmeras coisas, e o foco principal que deveria ser, né, o reino dos céus, Jesus Cristo, deixa de ser o foco. A gente tem que ter a ciência que todo o resto é consequência. Né? Se eu foco no reino de Deus, se eu foco, né, em Jesus Cristo, automaticamente as coisas vão acontecendo de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a minha. Né? Então eu achei muito interessante esse item número 2 que o autor aqui colocou. Né? O valor número 3. Os valores do reino dos céus, mesmo que sejam desprezados pelo mundo em que vivemos, devem ser a bússola pela qual nos guiamos, como peregrinos que somos. Somos peregrinos. Temos um padrão de vida para seguir. O padrão de vida está aqui na Bíblia. Né? Então a gente tem que ter essa ciência também. Né? Os valores do reino dos céus, mesmo que sejam desprezados pelo mundo em que vivemos, devem ser a bússola pela qual nos guiamos. Ponto final. É assim que tem que ser. Né? E o número 5, os seguidores de Jesus devem formar uma igreja, né, cuja missão é convidar novas pessoas para o reino dos céus. Isso aí, evangelismo. Né? Temos que fazer discípulos. Agora nós estamos no mundo online, né, por enquanto. Né? E mesmo que, vamos dizer, a vida volte, né, entre aspas, ao normal, né, apesar que ao normal acho que nunca mais vai voltar, mas talvez fique próxima do que era antes. Eu acredito que esse meio online aqui não vai morrer, mesmo que volte a ter os cultos presenciais novamente, né, acredito que talvez a transmissão da escola bíblica vai continuar, como das mensagens vão continuar, porque é um público que pode ser alcançado através do online, coisa que presencialmente às vezes não tem visitante no dia, pode ser que aconteça, ou você mesmo deveria ter convidado alguém e não convidou, e assim vai. Né? E a gente tem que lembrar da nossa função, que é levar a palavra de Deus a todas as pessoas que conhecem a Deus de uma forma distorcida ou nem conhecem. É de uma outra fé. Né? Fé é essa que não vai levar a lugar nenhum, porque só existe, né, um caminho, né, uma verdade.
né? Então, é isso que a gente tem que focar, né? A nossa vida tem que ser uma vida que transmita Jesus Cristo, seja com palavras, seja com nossas ações, tá? Inclusive, né, eu acho que nós que estamos inseridos, para todo mundo, né? Tirando os aposentados aí que já estão aproveitando aí a fase final da vida, né? Que não vai mais trabalhar, né? Desculpa, tio, né? Vou incluir você, né? Eu sei que meu tio trabalha, mas ele já é aposentado, não tem mais essa obrigação, né? De ter que picar um cartão, coisa do tipo, né? Como eu faço, né? E ainda vou fazer por um bom tempo se não mudar a lei, se a aposentadoria demorar ainda muitos e muitos anos, né? Mas como meu tio, meu pai, que já são aposentados, que hoje conseguem aproveitar um pouco a vida, né? Nessa parte final da vida, que está caminhando, né? Porque cada dia que te passa, a gente está mais próximo de se encontrar com Cristo. Seja Deus buscando a sua igreja, porque o arrebatamento também, eu creio que está cada vez mais próximo. A gente está vivendo um contexto, uma moral totalmente distorcida, né? Como está lá, fala lá em Gênesis a respeito de Noé, né? Como que era a sociedade na época. Eu acho que a gente está vivendo o mesmo contexto, né? A volta de Cristo não está longe, não. Para mim, né, Kleber, creio que está muito próximo mesmo. Posso estar enganado, né? Eu acho que deveria ser o desejo de todos nós, que essa volta de Jesus, Senhor Jesus seja próxima, né? Quem, sei lá, né, tá querendo que Jesus Cristo volte daqui 100, 200, 300, daqui 1000 anos, né? Sei lá, como que tá o seu compromisso com Cristo? É algo, né? Inclusive a gente vai estudar sobre isso, vai estudar sobre essa pessoa, Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor e Salvador, né? Então, como que está a sua vida com Ele? É isso que a gente vai estudar. Vou repetir o número 5, hein? Os seguidores de Jesus devem formar uma igreja cuja missão é convidar novas pessoas para o reino dos céus. Bom, depois deixa eu ver aqui. Na página 7, né, que fala sobre a ênfase do ano, né, o objetivo, né, acho que do ano, da revista Compromisso, né. O primeiro parágrafo aí, eu até destaquei aqui, né, não sei se dá para vocês verem, tá vendo, né, mais ou menos, né, eu destaquei, né, e é uma frase que o autor colocou aqui, deixa eu ver, foi a Eva, né, a Eva, que é a redatora aqui, né, escreveu, eu achei muito boa, e ela escreveu assim, da seguinte forma: você já parou para pensar sobre a sua responsabilidade de transmitir a sua fé para a nova geração que está ao seu redor? No meu caso, Amanda e Arthur, né? Nova geração, meus vizinhos que estão aqui ao redor, ainda mais a gente que hoje não está podendo sair, né? Mas seus vizinhos você tem contato, né? Mesmo que seja de uma forma muito mais superficial hoje, mas você tem, né? Seus parentes talvez tenham um contato de forma superficial hoje, devido ao contexto que a gente está vivendo, mas você tem, né? Você está transmitindo, né? Principalmente para os mais novos, tem sido um exemplo. Eles te olham, poxa, eu quero ser como o Kleber né? Será que é esse sentimento que as pessoas têm a seu respeito? Tá? Continuando. A sua fé tem sido um referencial para seus filhos, netos, sobrinhos, amigos dos seus filhos? Boa pergunta, né? A sua fé tem sido um referencial, né? A coerência, olha só, essa aqui, né? São 3 perguntas que ela faz, né? Deixa eu ver, 3. 1, 2, são 3, isso, né? A coerência entre o seu discurso e a sua vida, o que você fala e o que você vive é exatamente igual? Ou há discrepância? Né? Bom, eu vou citar aqui, né, rapidamente, né, quem não assistiu o filme Prova de Fogo, que fala sobre casamento, né,
todo mundo, acho que provavelmente meio evangélico já deve, não só da Igreja Batista, mas como de muitas outras igrejas, até do mundo, né, já deve ter assistido esse filme Prova de Fogo, né. Mas tem uma coisa que acontece no filme que eu creio que acontece na vida real também. Não é só ficção, não. Não, né. A mudança de comportamento daquele rapaz foi tão grande, né, tão visível, né, que a esposa dele, é claro que no contexto do filme é uma ficção, né, mas pode acontecer na vida real, sim, né. No finalzinho do filme ela fala uma frase, né, que me chama atenção, inclusive concordar com aquilo que está aqui, né? Há coerência entre o seu discurso e a sua vida, né? E a mudança foi tão radical na vida daquele rapaz que o que ele pregou do evangelho para ela? Nada, zero. Não falou de Jesus Cristo nenhuma vez, né? Mas a mudança foi tão substancial e foi tão desejada por ela, a mudança de vida dele, né? Que ela fala o quê? O que aconteceu com você, quero que aconteça comigo. Aí depois, mais pra frente, depois vocês estão no filme, né? Que ele apresenta Jesus Cristo para ela. Então, você vê, a nossa forma de agir pode dizer muita coisa mesmo. E eu creio que a nossa forma de agir, a nossa forma de se expressar, a nossa forma de se vestir, tudo denota a quem você está servindo, né? Então, existe muita gente que está na onda do mundo. Aquilo que era abominável muitos anos atrás e é abominável, né? Eu nem vou delongar sobre esse assunto, acho que isso aqui é uma outra discussão, né? Mas, principalmente quando se trata de homens, principalmente, né? Querer usar cabelo comprido igual mulher, né? Usar brinco, usar piercing e tatuagem, não sei o que. As pessoas olham, tá, qual que é a diferença do outro fulano que tá aqui na rua aqui? Não tem diferença nenhuma, né? Por quê? Porque a forma de agir tá sendo igual. E às vezes não é só alguma aparência física sua, até o seu palavreado também, é palavrão, crente falando palavrão, sabe? Né? Então é terrível isso, é terrível. Tá? A gente tem que ser o sal, a luz para esse mundo. Jesus Cristo não teve que se fantasiar, né, de um publicano, de uma prostituta, de qualquer outra coisa, para poder conversar com essas pessoas. E ele conversou com essas pessoas. Ele não teve que mudar a sua aparência física, né, nem a sua forma de falar, teve que alterar a sua forma de falar em gíria, falar não sei o que, para poder cativar a pessoa. Não. Continuou sendo o que ele sempre foi. A mensagem simples. Português, claro que ele não, lá em Israel não falava português, né? Mas estou dando um exemplo aqui, né? Então, eu não tenho que ficar fazendo uma maquiagem para mostrar Jesus Cristo, não. Né? Eu tenho que ser diferencial. As pessoas têm que olhar para mim. Não, tem algo diferente naquela pessoa. Eu não tenho que agir como o mundo age, né? Então, algo que você vê, o que essa redatora aqui escreveu para mim foi show de bola. É isso aí, página 7. Quem não leu, leia, tá? Aí na parte final ela fala ainda, né? Mas acima de tudo isso estão os valores eternos, fundamentados na palavra de Deus. O verdadeiro evangelho de Cristo, que será transmitido por você, pelo seu ensino e exemplo de vida. O que ouviste de mim é o trecho que ela usa aqui da Bíblia, né? É isso aí, temos que ser exemplo de vida, né? O nosso agir, o nosso tudo em nós tem que denotar que você é um servo do Senhor Jesus, tá? Bom, continuando, né? Eu tô indo meio rápido, gente, porque o nosso tempo é escasso, eu falo bastante, né? Gostaria de falar muito mais, né? Mas o tempo é curto. Vamos lá. Aí na página 8, né, que começa uma introdução de fato à revista desse trimestre, não desse ano, não esquece, desse trimestre, né, que vai falar sobre Mateus.
E ele vai colocar vários pontos, né? Eu vou estar comentando aqui um pouquinho. Você no reino, o reino na sociedade, a fé no reino, né? O reino é para hoje, né? São os tópicos que ele colocou, que o autor aqui, na autora, né? A autora colocou, não, esse aqui foi o autor, tá? Foi Davi Freitas de Carvalho que escreveu aqui a introdução da lição. As lições mesmo foi a Nancy, deixa eu ver, só confirmar, né? Deixa eu ver, foi Nancy, né? As lições sim, mas essa introdução aqui na página 8, né? Foi o Davi Freitas, né? Que escreveu. Então vamos lá. Queria dar uma introdução aqui falar sobre o reino, né? De Deus, o reino dos céus, né? O reino de amor do Senhor, que fala muito, né? No Evangelho de Mateus. Foca muito, né? Essa expressão, reino de Deus, reino dos céus, tá? Porque como Mateus, né? A princípio, né? Ele redige, né? Olha, vamos antes de continuar, vamos pensar o seguinte: toda a Bíblia é divinamente inspirada. Ponto. Então não pense eu, com a minha mente limitada, né, que é assim ou assado. Vamos tentar olhar da ótica do Senhor. Foi Deus que usou servos para redigir a palavra de Deus, certo? Vamos pensar assim. Vamos olhar pela ótica de Deus, né? Mateus escreve o Evangelho. Muitos teólogos acreditam que o Mateus aqui, né, é o publicano, o discípulo que Jesus Cristo escolheu, tá? Que tinha todo um contexto, né, de cobrança de impostos, como se fosse como posso dizer, um fiscal da Receita Federal, né, no contexto nosso Brasil, né, pode-se dizer, né, um fiscal da Receita, tá? Mateus era essa a função dele, cobrar impostos, né, das pessoas, dos comerciantes lá da época. Então vamos pensar assim da ótica do Senhor, né? Deus usa Mateus para escrever o Evangelho, tá? A princípio, vou repetir, a princípio, né, foi direcionado para os judeus, não só de Israel, mas como judeus espalhados, né, por todo o território romano, que era o Império Romano que estava ali na época. Roma, Grécia, os judeus espalhados pelo mundo todo. Então, a princípio, foi direcionado para essas pessoas, tá? Mas creio de 100%, não tenho dúvida disso, né? Que apesar do Evangelho de Mateus ter sido, né, a princípio direcionado para essas pessoas, mas ao mesmo tempo Deus sabia, né, sempre soube, né, e creio que deve ter também colocado isso no coração de Mateus, que esse evangelho iria muito além dos judeus. Esse evangelho seria conhecido não só pelo povo judeu, mas como todo o mundo, que hoje, por exemplo, 2000 anos depois, né, de ter redigido esse texto. Tá? Então, a princípio foi direcionado sim para eles, mas é para Deus, Deus tem controle de tudo, como falei em lições anteriores, né? Deus sempre está no controle. Como estava no controle na hora que estava sendo redigido esse texto. Não foi, não é algo exclusivo dos judeus. Foi direcionado sim para eles, mas Deus já sabia, na sua infinitude, né, que esse texto iria para todos os povos, inclusive para nós hoje brasileiros, tá? Que estamos aqui agora estudando, tá bom? Né? Então a gente tem uma importância de focar a respeito do reino de Deus. Temos essa responsabilidade, que o reino já está no meio de nós, não estará, já está. Nós só fazemos parte do reino de Deus. Somos a igreja, que temos a responsabilidade de divulgar isso. E quem que é o líder, o rei? Jesus Cristo. É através dele que eu tenho a entrada nesse reino. Eu tenho que confessá-lo como Senhor
e Salvador da minha vida. Se com tua boca confessares, como está lá escrito, né, em Romanos, capítulo 10, e com o coração creres, você vê, tem que ser algo que você precisa fazer, confessar e crer. É assim que funciona. Temos que divulgar isso. Porque a volta do Senhor Jesus Cristo, Mateus vai falar isso lá na frente, lições posteriores, né? Não sei se será eu ou se será a Claudilene que vai administrar essa lição, mas a respeito da volta, né, do Senhor Jesus, que começa do capítulo 24 para frente. Então, é algo para nós estarmos pensando, tá? Eu tô dando aqui uma pincelada nessa página 8, 9 e 10, tá? A respeito do reino, né, que é a introdução aqui, que é o que foca muito o Evangelho de Mateus, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu acho que eu escrevi aqui que é importante. Deixa eu ver. Aqui ó, tem na página 9, a fé no reino, eu grifei um parágrafozinho aqui que eu acho que é importante a gente se atentar, tá? Não apenas cremos que o reino chegou, queremos vê-lo implantado nos corações humanos. Movemo-nos em torno dessa convicção, fazendo do nosso agir um estilo cooperativo para se tornar-se no mundo súditos do rei. Né? E aí o autor aqui, né, Davi, cita Mateus 3:2. Tá? Vou repetir. Não apenas cremos que o reino já chegou. Queremos vê-lo implantado nos corações humanos. Esse tem que ser o nosso foco. Né? O reino já chegou, está entre nós. Né? Jesus Cristo, né, é a porta, a única porta, não existe outra. E devemos pregar isso. Seja com nossas palavras, seja com a nossa vida. Né? Aquilo que está no filme, como falei no Prova de Fogo, não é só ficção. Pode acontecer na vida real. A sua forma de agir é tão marcante, aconteceu comigo já na Unip, né? Porque eu não tenho como pegar a Bíblia e começar a pregar lá na Unip, não é um ambiente para isso. Eu estou ali para trabalhar, né? Para ganhar o pão de cada dia, tá? Mas muitas pessoas, principalmente o Francisco, que é a pessoa que eu mais me recordo, que já faleceu inclusive, né? Não faleceu agora, recentemente, devido a Covid, nem nada disso, né? Ele já faleceu já faz um tempinho, né? E na época ele... E olha que eu nunca falei, né? Ele sabe a minha postura, ele sabia que eu era crente, né? Não só a mim, quanto o meu irmão também, né? O Wagner na época. Mas ele me chamou para ir na casa dele, para conversar momentos antes dele. Ele estava já muito ruim, né? Era por causa da diabetes que ele tinha amputado alguns dedos do pé. E aí ele estava bem, né, depressivo, e me pediu para dar um pulinho lá e conversar com ele. E olha que ele era uma pessoa bem torta, né, bem torta, falava bobagem, né, e mesmo assim me chamou. E eu nunca cheguei a conversar com ele abertamente sobre a pessoa de Jesus Cristo. Por esse motivo que é importante a gente ter uma vida coerente com aquilo que eu creio. Né? A gente tem que viver uma vida dia a dia, 24 horas, viver Jesus Cristo. Né? Você vai pagar uma conta, vai fazer uma despesa no supermercado, não importa o que você vai fazer, que você dê testemunho de Jesus Cristo. Às vezes não precisa ser com palavras, gente, é a forma de você agir mesmo. Né? Às vezes, às vezes... bom, eu não uso dinheiro vivo faz muito tempo, né? É tudo cartão, ou crédito ou débito, né? E agora na onda do Pix, né? Nova tecnologia que surgiu aí para fazer transação financeira entre pessoas e entre empresas. Mas independente, né? Para quem ainda usa dinheiro vivo, né? Dinheiro em espécie, às vezes vai pagar, sei lá, uma conta, vai uma despesa no mercado, comprar um pão na padaria, e às vezes a pessoa que te atendeu tá com a cabeça cheia, não presta atenção direito, te dá um troco errado, né?
Você pega, faz o quê? Vai embora para casa com aquele troco a mais? Ou devolve? Então você vê, às vezes é um gesto desse tipo que você vai fazer, poxa, né, tá aí uma pessoa diferente. Não só isso, né? Tô dando um exemplo aqui, né? Um exemplo bem simples, né? Mas tantas e tantas outras coisas que eu posso agir de uma forma diferente, como o mundo age, e as pessoas vão olhar para você, poxa, gostaria de ser como ele é, ou como ela é. Então é algo para a gente estar pensando e analisando o meu comportamento, tá? Porque essa é a nossa função. Queremos vê-lo implantado nos corações humanos, tá? Aí o outro tópico fala que o reino é para hoje, né? Para ontem, né? É para hoje, para ontem. Deveria ter uma pressa nossa para fazer com que esse reino chegue aos corações das pessoas, que as pessoas conheçam o verdadeiro Jesus, não o Jesus que muitas vezes a mídia, né, internet, televisão e outras igrejas aí pregam um Jesus bem torto, né? É um Jesus que é servo e não senhor, né? Deveria ser senhor, mas tem um Jesus que é pregado por aí que é um Jesus servo, né? É um Deus servo, Deus Pai servo, não é Senhor. Não é o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e o universo, né? Não, ele é meu servo. Então, é esse Deus que muitas igrejas e a mídia, a televisão, a internet anda pregando por aí. Não, eu sou servo. Eu sou servo. Meu agir tem que ser de acordo com a vontade do Senhor. Tem que imperar a vontade de Deus na minha vida. Que não viva mais eu, mas Cristo viva em mim. Palavras de Paulo. É assim que tem que ser. Tá? E aí sim as pessoas muitas vezes. Você está num contexto que você não tem a liberdade de estar pregando o evangelho, mas a sua vida é uma pregação do evangelho. Para que as pessoas conheçam a Jesus Cristo. Tá? Bom, continuando, né? Agora aqui, entrando de fato na lição número 1, na página 11, deixa eu ver que eu fiz uma anotação aqui. Ah, tá. Bom, a gente vai chegar lá. Mas, irmãos, vamos orar, né? Eu já falei bastante coisa, a gente acabou esquecendo de conversar com Deus. Eu esqueci, né? De conversar com Deus. Não que eu não tenha feito isso antes, né? Mas agora aqui com os irmãos eu não fiz. Vamos orar, né? Para continuar a nossa lição aí, de fato entrar na lição número 1 aí, já foi meia hora, né, que eu já vi, mas nessa introdução da revista, mas vamos orar para que Deus continue, né, já está nos orientando, já está nos auxiliando, mas para que continue, né, porque eu acho que a gente tem que sempre, sempre, nunca se esquecer de pedir, de orar, de conversar com Deus e pedir a sua orientação. Senhor, querido Deus, maravilhoso Pai, te agradeço já por essa introdução que já fizemos, ó Deus, já estudamos, mas venho nesse momento, Deus, lhe pedir, Deus, que continue nos orientando nessa lição, Deus, número 1, que tu, Senhor, me dê sabedoria, Deus, sabedoria aos irmãos também que estão assistindo, Deus, para que a gente possa compreender, Deus, compreender o que já foi dito nessa introdução da revista, mas também vamos entender a respeito da lição número 1. Ó Senhor, fique conosco, nos oriente, que a nossa vida seja uma vida condizente, ó Deus, com a tua palavra. Essa é a oração que eu te faço, nome santo do seu Filho Jesus. Amém, Senhor. Então vamos lá, irmãos. Desculpa, né? Foi tanta coisa que aconteceu essa semana. Correria na Unip, né? Correria aqui em casa também. A Amanda tendo que estudar, eu tenho que ficar com o baixinho, né? Ela tá, inclusive, agora com ele, me ajudando, né? Enquanto eu tô aqui preparando aula. E a Renata também, além de trabalhar, ela também estuda, faz curso de Direito, né? Então é complexo, né? Vamos que vamos, vamos lá. Bom, o livro de Mateus, né? Que começa com a genealogia e o nascimento de Cristo, tá? Primeira coisa, houve um tempo antes dessas coisas acontecerem, o nascimento de Cristo, né? Houve um tempo de separação aí de algo aproximadamente 400 anos de silêncio, tá?
E, inclusive, né, eu antes de começar a lição número 1, né, ainda na introdução, né, eu tinha escrito aqui nas minhas anotações, né, que o próprio profeta já falou, vai haver tempos que as pessoas sentirão fome, mas não fome de comida, mas fome da palavra do Senhor. Fome da palavra. Né? Então, houve um tempo de silêncio antes de chegar aqui, né, em Mateus, com o nascimento de Cristo. Antes da pregação de João Batista. Então houve um período muito grande de silêncio. E aí eu vou citar até um pouquinho mais, né, mais além, que está lá em Coríntios, capítulo 3, não está nem na nossa revista, mas é isso que é estudar, né? Estudar é você ir aqui e lá para poder enriquecer o seu conhecimento e melhorar, né? Amadurecer na fé. Em Coríntios aqui, capítulo 3, vou citar com os irmãos rapidamente, que o autor aqui, Davi, né, ele compara ao reino de Deus como um jardim, né? E tem uns que falam que aí eu vou citar palavras do apóstolo Paulo, né? Que uns falam que é de Paulo, outros falam que é de Apolo, outros falam, né, que é de Cristo, sendo que deveria ser um pensamento único, um pensamento só, né? E aí ele fala, quem é Paulo? Quem é Apolo? Né? Um plantou, o outro regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Tá lá em Coríntios capítulo 3, tarefa de casa, leia. Eu não vou ler porque o nosso tempo aqui já está adiantado. Né? Então, esse é o foco. O foco é a pessoa do Senhor Jesus. A gente vai entrar aqui no nascimento de Cristo. Um nascimento milagroso. Incrível. Fantástico. Em todas as situações que envolveram Maria, que envolveram José, né, e que envolveu a própria pessoa de Jesus Cristo. Né? Um nascimento virginal, que significa isso? Maria era virgem, não teve relação sexual com José. Né? Então, você vê como é possível, né? É algo fantástico, milagroso, sobrenatural, partindo de Deus Pai. Então, você vê que é fantástico esse nascimento. Né? E não só a forma como Maria se comportou, a forma como José se comportou, é tudo fantástico. Você vê, é Deus no controle da história, no controle dessas pessoas. E essas pessoas, é claro, sensíveis à voz de Deus, sensíveis à voz de Deus, e deixando ser usadas por Deus. Isso é o mais importante. José se deixou ser usado por Deus, a autora aqui da lição destaca sobre isso. Né? Maria se deixou ser usada por Deus Senhor, né, para conceber, né, Jesus e educá-lo. Também assim como também, né, José, na educação de Jesus. Né? E o próprio Senhor Jesus, que mesmo nunca deixou de ser Deus, mas na forma humana, né, ele como criança, como adolescente, foi uma pessoa que honrou seu pai e sua mãe. Tanto José quanto Maria. Então a gente tem que se atentar sobre esses detalhes. Uma família incrível, que aconteceu coisas incríveis com essa família. E fica um exemplo para nós hoje. Né? O livro de Mateus começa com a genealogia. Né? A autora aqui destaca algumas coisas de diferente que acontecem no livro de Marcos, de Lucas. Né? O livro de João, que já é um evangelho mais focado na salvação, não fica com esses detalhes históricos, né? E parábolas. Não, o objetivo dele é outro, a mensagem dele é bem evangelística, o Evangelho de João, mas o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas são próximos em muitas coisas. Muitas histórias são iguais ou parecidas. Né? Muitos teólogos colocam o Evangelho de Marcos como sendo o primeiro. Tá? Outros teólogos dizem que Mateus e Lucas se apoiaram no Evangelho de Marcos para poder redigir o deles, não sei. Né? Não sei se isso ocorreu. Eu quero me atentar pelo que está lá em Timóteo. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Se é divinamente, então Deus pode ter usado Mateus para escrever o Evangelho do Zero, como também pode ter usado Lucas para escrever o Evangelho do Zero. Também não é errado, também se eles olharam o Evangelho de Marcos e leram alguma coisa e também continuam redigindo os seus textos. Mas
né, colocando vamos, que nem eu disse no começo, vamos olhar da ótica de Deus. Deus é incrível, Deus pode tudo. Então pode ter usado Mateus para redigir do zero, como pode também ter usado Lucas a partir do zero. E também, né, como já disse, né, eles podem ter visto o Evangelho de Marcos, como muitos teólogos colocam como ele sendo o primeiro evangelho. Tá? Então, Mateus, a princípio, foi direcionado esse evangelho para os judeus. Não só de Israel, mas como de todo o Império Romano espalhado. Né? Aí, vamos colocar o evangelho de Marcos, né, para o povo gentil, né, para todas as outras nações. Né? E o Lucas foi o evangelho que destaca muito a classe desprestigiada da sociedade. Viúvas, órfãos, né? Você vê que o evangelho de Lucas tem esse carinho mais especial com essas pessoas. Né? Você vê, em outras palavras, resumindo, né, os evangelhos é para atingir o planeta inteiro. Não importa que classe. Pode ser da mais alta ou mais baixa. Você vê como Deus é incrível. É fantástico. Mas voltando aqui para Mateus, começa lá destacando Jesus Cristo, filho de Davi. Né? Porque o judeu olha muito para Davi. É uma referência para eles, como nação. Né? Só que também destaca filho de Abraão, lá no início. Né? Vamos dizer, basicamente o pai de Israel. Né? É claro que Jacó é que teve seu nome alterado para Israel, mas começou com Abraão, o seu avô, né? O avô de Jacó. E você vê que destaca muito esses personagens para que o povo judeu enxergue em Jesus Cristo a sua origem, que não é qualquer uma. Né? E aí continua, né? Destaca 5 mulheres, é isso? Acho que são 5, né? Destaca, deixa eu ver, Tamar, destaca Raabe, destaca nossa, me fugiu agora a esposa de Davi, né? Que era a mulher de Urias. Destaca, deixa eu ver quem mais, né? Ruth, olha, Ruth está antes ainda, né? E a própria Maria, né? Então você vê que tem mulheres destacadas aqui na genealogia, coisa que não era normal, natural, né, de se fazer. Mas você vê que Deus é incrível, ele não deixa nada escapar, né, quando usou Mateus para redigir esse evangelho aqui. Tá? Lembrando do período de silêncio que houve, né, e só uma curiosidade, né, de Abraão até Davi 14, de Davi até Babilônia 14 gerações, né? Gerações, tá? 14 gerações, de Abraão até Davi 14 gerações, de Davi até o exílio, né? 14 gerações, e do exílio até Jesus Cristo 14 gerações, né? E aí a autora aqui até colocou uma, né, curiosidade, não sei se isso é de fato, né? Que ela colocou uma opinião dela, né? Que como o povo judeu, né, tem o número 7 como um número, né, perfeito, né? Eles focam muito nisso. Cuidado, tá, gente? A gente não tem que ficar preso nessas coisas, né? Cuidado com superstição e idolatria, tá? Perfeito é Cristo, né? Qualquer outra coisa, né? É o nosso foco, aquilo que está logo no início da revista. Nosso foco, né? É o reino dos céus de Jesus Cristo, tá? Aí, esse número 14 a autora colocou, inclusive, aqui, né? 2 vezes 7, né? Para mostrar perfeição, né? Pode ser, pode, né? Não sei, né? Pode ser que isso de fato tenha acontecido. Acho que Deus, né? Jesus também, né? Porque Jesus participa de toda a história, como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Os 3 participam de toda a história desde o início de tudo, né? Então, até mesmo, né? Na edição desse livro, da Palavra de Deus, né? Eles nunca deixaram de estar no controle de tudo. O Espírito Santo usando muitos personagens, né, para que
fosse redigido esse texto, muitos personagens que foram usados, né, por Deus através do Espírito Santo para que pudesse mostrar quem é Deus, quem é Cristo e assim por diante, tá? Bom, voltando aqui para a nossa lição, uma coisa que, como já falei, né, Mateus, né, é direcionado, muitos teólogos direcionam a ele, o discípulo de Cristo, né, que foi escolhido por Cristo, aquele publicano. Inclusive, a autora aqui coloca, né, que ele fala sobre parábolas, né, que em outros evangelhos a gente não acha, que são as parábolas, né, do credor incompassivo e dos trabalhadores contratados por um denário, né? Ou seja, é uma pessoa que mexia com dinheiro, é uma pessoa que sabia, né, como que funcionava toda essa parte contábil, né, monetária, tá? E por esse motivo, né, que todos creem que tenha de fato sido, né, o discípulo Mateus, né, que redigiu esse livro, tá? Que mais que a gente pode colocar aí na nossa lição? Em relação ao nascimento de Cristo, né? Você vê, Jesus Cristo, tá? Cristo, tá? Não é o nome de Jesus, tá? O nome é Jesus. Cristo, né? Na verdade é o enviado, o Messias, é isso que significa. O enviado para os judeus. Messias, a tradução de Cristo seria o enviado para os judeus, né? E Messias para o grego, tá? Que basicamente é a mesma coisa, tá? Mas isso para focar a função de Jesus, né? A Bíblia não fala aqui qual que é o sobrenome de José, nem de Maria, né? Mas é claro que Jesus deveria ter um nome e sobrenome, né? Mas ficou focado isso, Jesus Cristo, né? E para a gente poder entender que Jesus não é uma pessoa qualquer do mundo. Ele é o enviado, ele é o Messias, né, que veio para salvar a nós da condenação eterna. Tá? Esse é o foco. Era a missão de Jesus. Né? E muitas das vezes a gente perde esse foco. Como Jesus Cristo tinha essa missão, nós também temos que ter esse foco de mostrar Jesus Cristo. Né? E às vezes a gente esquece, começa a focar em tanta coisa, e esse foco desaparece. Tá? Bom, continuando. Só uma coisinha que eu quero corrigir na revista, né? Acho que foi falta de atenção na hora de digitar, provavelmente. Que a autora coloca aqui que Mateus, né, começa a genealogia com Adão, e não começa com Adão, começa com Abraão, né? Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, no versículo 1, né? Filho de Abraão. Abraão gerou Isaac e vai. E aí depois vocês continuam lendo o resto. Começa com Abraão. Né? Em Lucas, sim, começa com Adão, tá? Mas em Mateus não começa com Adão, começa com Abraão e termina em Jesus. Lucas começa com Jesus e vem retrocedendo as gerações até chegar a Adão. Tá? Essa é a diferença das genealogias de Mateus e Lucas. Tá? Mateus começa com Abraão e encerra em Jesus. Né? Já Lucas começa com Jesus e vem retrocedendo até chegar a Adão, não Abraão, Adão, tá? Essa é a diferença das genealogias. É que o Mateus focou, né? Quis que o povo judeu entendesse de verdade quem é Jesus Cristo, né? Acho que esse era o foco. Que nem eu falo, né? Os evangelhos foram escritos, divinamente inspirados, para atingir o planeta inteiro. Né, para que todos conheçam de fato quem é a pessoa do Senhor Jesus, tá? E a importância dele para a nossa vida. Bom, aí, deixa eu ver. Continua aí sobre o nascimento de Cristo, né, o nascimento milagroso, né? E você vê que o nascimento de Jesus Cristo parece muito com o que aconteceu com Moisés também, né? Lembra que Faraó mandou, né, matar as crianças, né? Moisés foi colocado numa cestinha, né? Até que a filha de Faraó achou, né, Moisés.
É claro que é uma história diferente, mas alguns pontos são iguais, né? Aqui, né, não é o faraó, né? É Herodes, o imperador, né, da época. Assim que os reis magos lá, né, foram fazer as honras, né, a Jesus Cristo, eles destacam, né, o rei, né? E aí, nossa, Herodes já ficou, né? É claro que ele talvez não deve ter demonstrado assim claramente, mas não, né, vão lá, façam o que vocês têm que fazer, honre, né? E depois me passa aonde que é, para que eu também possa ir, né? Mas será que esse era o foco dele, honrar, né? A pessoa do Senhor Jesus, né? A criancinha? Não. Tanto é que, para quem leu, né, a leitura bíblica diária, né, vocês vão ver que o foco foi outro. Ele mandou matar todo mundo menor de 2 anos, lá em Belém, não só em Belém, nos arredores, né? Irmãos, desculpa, né? Teve um despertador aqui, né, para eu tomar meu remédio. Eu deixo já programado. Bom, então você vê, ele mandou matar todas as crianças menores de 2 anos, não só de Belém, mas de todos os arredores ali de Belém, né? E foi realmente muito triste para muitos pais, muitas mães que perderam seus filhos. Por quê? Por causa da ganância do poder, né? Sendo que Deus, através de Jesus Cristo, nunca foi o foco poder militar, poder político, poder econômico. Nunca foi esse foco. É a cegueira, né? É a ganância. Né? O foco de Cristo, ele vem implementar o reino de Deus. Esse foi o foco de Jesus Cristo. Esquece política, esquece economia, esquece poder militar, esquece essas coisas, né? O foco era outro, era a transformação de vidas. A preocupação de Deus era conosco depois que saímos dessa vida. Essa é a preocupação, né? Que a gente não venha ter a segunda morte. A primeira morte, muito que provavelmente muitos vão ter, já estão tendo, né? Ou irão ter, tá? A não ser que aconteça o arrebatamento da igreja, mas antes. Mas a preocupação é a segunda morte. É isso que Deus não quer que todos se salvem. Esse é o objetivo. E também foi o objetivo do Senhor Jesus, né? Então foi um nascimento que, como já disse, milagroso. Maria, né, ainda uma jovenzinha, né, virgem, não tinha ainda tido relação sexual com José, né, era noiva, né, e aí Deus se apresenta a ela através do Espírito Santo e diz que ela vai conceber o Salvador do mundo, né. E vê só a situação, a mulher que já tinha uma situação desprestigiada da época, da sociedade, né, vive esse contexto. Como que seria a vida dela, né? E aí José, com uma atitude de homem, não de moleque, como muita gente hoje tem, né? Muitos se dizem ser homens, mas não são. São covardes, né? E infelizmente, até no meio evangélico, triste tem acontecido isso. Covardes, não são homens, né? Então, tem uma postura que deixa a mulher à mercê, né? E José não quis fazer isso. Primeiro ele quis, né, se retirar, mas sem difamá-la, né? E aí, olha só, uma coisa que eu quero destacar, gente, eu sei que o meu tempo está acabando, mas uma coisa que eu quero destacar: sensibilidade. Isso falta nos dias de hoje. Sensibilidade a ouvir a Deus. Seja através da leitura bíblica, seja através da oração, seja através de contato com outros irmãos na mesma fé que Deus pode estar usando para falar contigo. Sensibilidade para ouvir a Deus. José teve. José teve um sonho, vai para o Egito. Puf, nem questionou. Pegou sua esposa, seu filhinho e foi. Primeiro começa vamos retroceder, né?
não abandone Maria, né? Começa, vamos um pouquinho mais antes. Aí depois do nascimento, ele ouve de novo através do sonho e vai para o Egito. Depois, mais para frente, ele tem outro sonho, Deus conversa com ele, ele retorna, né, para Israel. Então você vê, é um homem sensível a ouvir a Deus. Vou mais além, sensível a fazer a vontade de Deus. É um homem que quer ser uma pessoa íntegra. Ele faz a vontade de Deus. É assim, é um exemplo para a gente. Um grande exemplo, José. Uma pessoa que conseguia entender e ouvir a Deus perfeitamente. E, gente, ele não tinha o Espírito Santo vivendo com ele constantemente como nós temos hoje. Ele não tem a Bíblia como nós temos hoje. Nós somos muito mais culpados por não fazermos a vontade do Senhor. Tá? Então é algo para a gente estar parando para pensar. Na sensibilidade. Não só José, hein? Maria também. Maria ouviu a voz de Deus, atendeu e cumpriu em todas as nuances que ela deveria fazer. Não só José foi sensível a ouvir a voz de Deus, Maria também. Tá? Gente, nosso tempo acabou, né? E eu peço para que os irmãos, né, estejam, para quem não fez a leitura diária, por favor, leiam, né? E para quem não leu a revista, por favor, leia, que é uma lição muito boa, né? A autora aqui foi sábia na hora de passar esses textos, e foram 2 capítulos facinho de ler, rapidinho, né? Não leia e medite, né? Assim que tem que ser, tá? E procurem se adentrar e se aprofundar na palavra do Senhor. Vamos orar para encerrar? Senhor, querido Deus, maravilhoso Pai, te agradeço, Deus, por essa lição, por tudo aquilo, Deus, que o Senhor tem colocado no nosso coração. Ó Senhor, que nós sejamos sensíveis a ouvir a sua voz em qualquer situação de nossa vida, no nosso dia a dia, para que a gente possa vir a fazer sempre e sempre a sua vontade. Que as pessoas, ao olharem para nós, possam enxergar como pessoas de fato transformadas e dirigidas por Ti. É essa oração que eu te faço, nome santo do Seu Filho Jesus. Amém. Irmãos, obrigado por essa oportunidade. Fiquem com Deus e até a próxima. E vamos para o culto agora daqui a pouquinho, né? Até a próxima.